Olá, bem-vindos e bem-vindas, artistas e produtores culturais de todo o Brasil. Eu me chamo Flávio Nardelli, também sou artista e produtor cultural e fundador da Arte em Curso e do método Viver de Arte. Eu vou te ensinar a captar de 100 mil a mais de R$1 milhão para o seu sonho de viver de arte. Eu vou te mostrar o passo a passo, com estudos de caso, de como ajudei meus alunos e alunas e clientes a captarem mais de 28 milhões em 2020 de projetos de todas as áreas culturais, livros a filmes, teatro a artes visuais, circo a dança, fotografia, games e outros. Falando assim, eu sei que parece muito bom para ser verdade, milagre da internet, até você ver o resultado dos meus alunos. Dá uma olhada no depoimento de alguns deles. Em termos de números, chegamos a captar já mais 8 milhões de reais. Então, isso realmente é satisfatório, né? Nós aprovamos um novo projeto no valor de 500 mil. Hoje também estamos executando esse projeto com 100% do valor captado. Quanto vocês captaram e de quantas empresas? A gente, no total, foram com 80 mil reais. A gente captou. Uhum. Uma empresa foi 150 mil reais e a outra foi 30 mil de um outro projeto. Bom, aí eu quero entrar então, vamos lá, pegar uma captação que deu certo. Flávio, vai passar de 200 mil. Uau! Vai passar. Resumindo, dia 30 foi feito o depósito aí, 30 de dezembro, 150 mil reais na conta do projeto aí. Quais foram os valores que você captou até agora? O primeiro projeto meu que eu coloquei foi o da Petrobras, ele foi 180 mil. E agora, mais no final do ano, agora no mês de novembro, eu recebi um outro patrocínio. Eu consegui captar 60%, que foi 600 mil reais. Venho primeiro agradecer a Arte Curso por mais um projeto captado por mim. Captei agora 300 mil reais. Agora, atualmente, nós temos 70 mil já captados, né? Entre ser aprovado o projeto, fazer o curso e captar 50 mil, foi um período de 5 meses. Depois eu fiz o curso dele, eu mesmo consegui captar novamente, consegui captar 60 mil só com pessoas físicas. Nós fizemos um projeto aí de 200 mil reais, já conseguimos até inclusive a captação, já estamos trabalhando. Segunda-feira eles mandaram um e-mail, olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. Isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Rouanet e agora estão com essa negociação do banco? Perfeitamente. Bom, eu me inscrevi em julho, eu fiz todo o curso, em outubro eu já estava com o projeto aprovado, em dezembro eu já estava com 70 mil captado. Quando eu criei o método Viver de Arte, eu sabia que dava certo para mim, mas não sabia se daria certo para os meus alunos. Quando eu criei o curso Viver de Arte, eu fiz apenas baseado na minha experiência e estudos teóricos. Eu não sabia se o que dava certo para mim daria certo para os outros. Fiquei até apreensivo no início. Para minha felicidade, eu recebi, nos últimos meses, uma enxurrada de depoimentos de alunos e alunas que captaram por conta do método Viver de Arte somente em 2020, ano de pandemia. Pessoas comuns, não famosas. Pois é, eu e a equipe da Arte em Curso auditamos e os nossos alunos e clientes captaram de fato mais de 28 milhões em 2020. Entrevistei muitos deles para entender os pontos de sucesso. Vem comigo. Todos que apareceram nos vídeos e que vão aparecer são alunos e alunas que fizeram o método Viver de Arte à risca e aprenderam a grande oportunidade que eu vou te passar hoje, o que nenhuma faculdade de artes ensina. O método exato pelo qual artistas e produtores não famosos estão captando de 100 mil a mais de R$1 milhão em um curto período de tempo, se tornando os próprios investidores dos seus projetos, tomando as rédeas de suas carreiras e fazendo com que esses projetos literalmente explodam. Obter o reconhecimento das pessoas próximas do grande público, sendo muito bem pago por isso no meio do caminho. Depois de anos vivendo o mercado cultural, eu afirmo que esse método é a única maneira que eu conheço hoje no Brasil para você conseguir alavancar sua carreira artística, seu evento ou projeto cultural, sem depender da sorte nem de um investidor milionário. Mas antes, deixa eu te contar como eu cheguei aqui. Eu sou exatamente como você que está me assistindo, porque eu sou artista e também sou produtor cultural. E comecei a captar patrocínio porque eu queria viabilizar os meus próprios projetos artísticos. Tudo começou há 14 anos, em 2006, quando eu tinha 21 anos. Eu não tinha nenhuma experiência com captação, não tinha nenhum ator famoso na minha companhia de teatro, mas tinha muita vontade de ficar mais tempo em cartaz e de trazer mais público para os meus espetáculos que eram comédia. Comédia precisa de público. Eu era fã da companhia de comédia Os Melhores do Mundo, que era desconhecida no Brasil e relativamente popular já em Brasília. E eu reparava que nos cartazes deles sempre tinha um patrocinador. Coca-Cola apresenta,
a Mericel apresenta e uma logo embaixo. Realização, Lei de Incentivo à Cultura. A propósito e já adiantando, as leis de incentivo foram a chave para os melhores do mundo estourarem nacionalmente, porque permitiram a eles sair de Brasília, investir em divulgação, assessoria de imprensa, até parar no programa do Jô com o quadro Joseph Klingenberg. Voltando, naquela época eu procurei saber o que era a lei que os melhores do mundo usavam, passei semanas estudando como enquadrar a minha companhia nela e depois de meses eu aprovei o projeto e saí para captar. Gente, eu não tinha conhecimento nenhum. Como eu falei, meu primeiro projeto nem design tinha. Ele era um documento de Word. Era um projeto tosco, literalmente. Só que eu disparei ele para mais de 100 empresas em Brasília. Isso foi em agosto. Durante 4 meses, nada. Vários nãos, nenhuma empresa tinha se interessado pelo projeto. Até que em dezembro de 2006, voltando de carro de uma viagem que eu fiz para o litoral de São Paulo, eu recebo uma ligação no meio da estrada da Brasal, a distribuidora da Coca-Cola em Brasília, me chamando para uma reunião. Eu marquei para o dia seguinte a reunião e saí de lá com um patrocínio fechado. R$30 mil. É o equivalente a R$66 mil em 2020. Era uma fortuna para uma companhia de estudantes da Universidade de Brasília. Dava para a gente fazer cenário, figurino, divulgar os espetáculos, pagar bem os técnicos, ficar mais tempo em cartaz, trazer o grande público. Deu para eu receber pela minha arte, chegar em casa contando para minha família que eu tinha ganhado dinheiro com teatro. Era só o começo. Sempre captando, renovando os patrocínios e por isso crescendo, eu vivi exclusivamente de teatro por 10 anos. A gente colocava 8 mil pessoas por mês nos teatros de Brasília. Rodamos com espetáculos por todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, Goiás, Santa Catarina. Era 2006, gente. A Lei Rouanet fechou aquele ano com apenas R$600 milhões captados. Nos últimos 3 anos, ela tem fechado em média recorde, 1 bilhão e 400 milhões, tirando o ano atípico aí de 2020. Pouca gente sabe, mas as verbas da cultura não param de bater recordes ano a ano. Presta atenção nesse dado. 15 mil empresas já patrocinaram via Lei Rouanet, de um total de 115 mil empresas que podem patrocinar. Ou seja, 100 mil empresas podem patrocinar pela lei de graça e ainda não patrocinam, pois ninguém mostrou o caminho para elas. É um potencial sem concorrência gigante. Era 2006, eu tinha 21 anos, meu projeto foi enviado em Word, eu não tinha qualificação nenhuma, nada de credibilidade, zero conhecimento de gerar valor para as empresas. Se eu captei naquelas circunstâncias, hoje, com o conhecimento que eu construí, que vou compartilhar para você aqui, todo mundo pode captar. Comecei trabalhando com teatro em 2004, eu criei a companhia de comédia de 4 é Melhor, que ficou 10 anos em cartaz no país todo. Durante esse tempo, eu captei mais de R$1 milhão para a companhia e vivi exclusivamente de arte. Depois eu me formei em cinema pela Universidade de Roma III, fundei o canal Só um Minuto de audiovisual que chegou a 200 mil assinantes e mais de 30 milhões de views em 2 anos no YouTube, também com captação. Em 2014 eu fundei Arte em Curso com a missão de ajudar outros artistas e produtores a alavancarem suas carreiras e desenvolver o Brasil como uma potência cultural. Nossos clientes e alunos, durante esses anos, já captaram somados mais de R$50 milhões, mais de 5 milhões deles com a nossa consultoria e captação direta. E o mais legal é que 2020 foi o melhor ano, coincidentemente ou não, porque foi justamente o ano que eu criei o curso Viver de Arte para ajudar esses proponentes. Atualmente, eu sou artista da música, tenho um festival de música brasileira e uma banda chamada Práticos e, óbvio, capto também para esses projetos. E por que você precisa de um método que te ensine a alavancar sua arte se você já tem talento e ideias criativas? Porque todos os grandes artistas e grandes eventos que a gente conhece, que você conhece, uma vez foram pequenos. E o que fez com que eles explodissem, crescessem e ganhassem o país? Muito investimento financeiro. E de onde tirar esse investimento financeiro? Se você não tem uma herança, nem ganhou na Mega Sena, você precisa de uma estratégia comprovada. Porque um patrocinador ou um edital cultural não vai te dar recursos por causa do seu talento, porque ele acha que você é o novo Tom Jobim ou que seu evento é o novo Lollapalooza. Você precisa aprender a gerar resultado para os empresários, tirar os riscos do patrocinador e também a analisar e escrever com eficiência para ganhar editais, cumprindo e melhorando os critérios objetivos. E existe, eu vou te mostrar, a rota da única maneira no Brasil de conseguir investimento financeiro hoje para a sua carreira sem depender da sorte, herança ou investidor milionário que te descubra. Você vai ver que pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno e que existe a poucos metros de distância uma grande oportunidade. Imagina você executar o seu projeto com tudo 100% captado, com todos os recursos financeiros necessários para investir no seu projeto, fazê-lo explodir,
alcançar o grande público, ser reconhecido pelo que faz, chegando onde sempre sonhou e sendo muito bem pago por isso. Pois foi o que a Josi Prado, do interior da Bahia, usando o método Viver de Arte, conseguiu. Olá, tudo bem? Meu nome é Josi, eu faço parte da gestão de projetos de um grupo de teatro CEPAC da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e eu conheci o trabalho da arte em curso, pesquisando mesmo como que a gente poderia enviar um projeto para ser aprovado na Lei Rouanet, né, para a gente conseguir captar recursos para a nossa peça de teatro. E aí eu vi que o Flávio também oferecia um curso, né, de como a gente oferecer, apresentar e conseguir convencer, né, o patrocinador. Fiz também esse curso e acho que foi fundamental também para eu conseguir o patrocinador que vai trabalhar com a gente agora no ano de 2020. Foi fantástico o curso porque ele é rápido, com os principais tópicos que você precisa saber, né, com as informações principais, o passo a passo de como montar uma apresentação, e também foi primordial assim ouvir da experiência do Flávio, né, que tem anos aí fazendo isso na área. Passou uma segurança muito grande e acho que isso foi fundamental para a gente também conseguir o patrocínio, além do projeto ser aprovado. E por que resultados como esses que você viu dos nossos alunos são possíveis e são uma grande oportunidade para se viver de arte? Por 2 motivos. O primeiro é que no Brasil existe uma coisa chamada Lei de Incentivo à Cultura e outra coisa chamada editais culturais. Há muitas leis de incentivo na esfera federal, estadual e municipal, e elas basicamente tiram 100% do risco das empresas ao investir em cultura. Na prática, para uma empresa sair de graça te patrocinar, ela bate tudo do imposto. E há também muitos editais culturais espalhados pelo Brasil, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais investidos na cultura por meio desses editais. Esses editais acontecem pelas secretarias de cultura e o patrocínio é direto. O segundo motivo é que 95% dos artistas e produtores ou não conhecem esses 2 caminhos, ou não sabem falar a língua das empresas para captar via lei de incentivo, e nem têm conhecimento para escrever e pontuar bem e ganhar editais culturais. Eu mesmo já fui um desses 95%. E o que eu fiz para fazer parte dos 5% e meus alunos também? Eu descobri algumas coisas. Primeiro é que o conhecimento de marketing cultural, com ele, o seu projeto consegue trazer um retorno absurdo para o patrocinador. Então, o patrocinador, além de não gastar nada, ainda lucra com o seu projeto. É uma proposta irresistível. Já com conhecimento da escrita de editais, estudo de pareceres antigos, conhecimento das técnicas e motivos pelos quais o seu projeto pode pontuar melhor em cada linha dos editais, eu e meus alunos e alunas começamos a ganhar um edital atrás do outro. Você vai experimentar isso. Começou, não para mais de captar. E qual a melhor forma, Flávio, de captar recursos para a cultura? Via editais ou leis de incentivo? Estatisticamente, leis de incentivo, porque você leva um não e já pode ir para outra empresa. Mas tem pessoas que acham que editais funcionam mais, ou por preferirem escrever, ou por não ter clareza suficiente sobre como captar patrocínios, por se desmotivar nos nãos que começam a receber. Mas a minha opinião é diferente. É melhor a junção das duas, editais e leis de incentivo. No último ano, por exemplo, eu captei 600 mil reais. E o mais legal é que não foi 600 mil de uma empresa só ou de um edital. Eu captei para vários projetos de várias áreas culturais via Lei Rouanet, pessoa jurídica, física, via editais, via Lei de Incentivo Distrital. É aí que a coisa explode exponencialmente ao longo dos anos. Como você vai ver aí no depoimento do Saulos, que captou já quase 300 mil reais para sua companhia teatral, misturando leis de incentivo e editais. Final de 2019, a gente chega num ponto de que percebe que não dá mais para criar como a gente estava criando, né? A gente precisava de... Eu acho que esse é o ponto de virada do grupo 2019, final de 2019, inclusive é quando eu entro em contato contigo também, acabo conhecendo o teu curso, pelo qual também sou muito grato, e gostaria, inclusive, de parabenizar pelo trabalho que você vem realizando, desde final de 2019, início de 2020. E aí foi esse ponto de virada mesmo, Flávio. No início de 2020, nas primeiras reuniões, a gente pensou, olha, a gente precisa planejar e criar estratégias financeiras para o grupo. Se a gente quer viver disso, engraçado, se a gente quer viver de arte, se a gente quer... Eu venho captando a partir de quando eu comecei a assistir teus vídeos, a entrar no curso, desde junho. O nosso projeto pela Lei Rouanet, Flávio, a gente tem, é um projeto de 100 mil,
é um projeto de baixo custo, só que a gente, inclusive, no último dia do ano, uma empresa, um grande banco que eu tinha entrado em contato no final de novembro, no último dia 30, marcou uma reunião, a gente se encontrou lá e segunda-feira eles mandaram um e-mail, olha, a gente está querendo aqui destinar 20 mil para o projeto de vocês. E aí, topam? Aí eu disse, não quero. Mentira. Então tem mais esses 20 mil, como a gente, pela Lei Rouanet, pode acrescentar até 100 mil aqui no Nordeste. Isso é muito legal. Então vocês fecharam os 100 mil na Lei Rouanet e agora estão com essa negociação do banco. E da Aldir Blanc, foram 2 editais? Foram 2 editais. Como somos um grupo, eu escrevi um novo espetáculo, um solo, e um festival, rapaz, um festival de solo. E a oportunidade não acaba por aí. Todo o estado do país e várias capitais e municípios têm leis de incentivo que não concorrem com a Lei Rouanet e não exigem que a empresa seja lucro real. O leque de empresas é ainda maior do que a lei federal se você acrescentar uma lei estadual ou municipal ao seu leque de projetos. E há empresas que podem doar nas 2 leis. O valor estimado de captação via leis estaduais e municipais também ultrapassa R$1,5 bilhão. Some agora a oportunidade. Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, Lei de Incentivos Estaduais e Municipais, editais culturais, quase R$5 bilhões destinados anualmente à cultura do país, com pouquíssima gente sabendo como competir por esses recursos e quiçá que eles existem. E eu não sei se você já passou por isso, mas o efeito de fazer projetos captados vem em bola de neve. Você capta, consegue investir no seu espetáculo ou produto cultural, o produto cultural melhora, você consegue investir mais divulgação, o público comparece, você ganha mais de bilheteria ou de venda de livros ou mais alunos, seu espetáculo, sua exposição fica mais tempo em cartaz, consequentemente melhora. Você tendo mais público, você consegue renovar o patrocínio mais fácil e você pode se pagar bem no meio de todo esse caminho, pois o proponente ganha 2 vezes, no recurso captado e na venda do produto cultural, como bilheteria, livros, quadros, alunos. E a falta de captação tem o efeito contrário. Nesses 15 anos de carreira, eu já vi artistas talentosíssimos que eu jurava que teriam uma carreira brilhante abandonarem a profissão por não saberem monetizar a própria arte. A mesma coisa com produtores de eventos, que corriam riscos e sucessivos prejuízos acabavam tirando eles do mercado cultural. Além de frustrante, é péssima a recepção de amigos e familiares. Julgam que você não tem talento suficiente, que passou muito tempo sendo um sonhador, te infantilizam. A consequência de não saber captar é literalmente parar de fazer arte. Pois é, há alguns anos eu comecei a pesquisar conteúdo sobre patrocínio para aprimorar minha abordagem às empresas. E aí eu descobri e me inscrevi na maior conferência sobre patrocínios do mundo, a IEG, que acontece todo ano em Chicago. Comecei a entender que o método de captação que eu aplicava era muito limitado, porque contava apenas com o potencial das leis de incentivo, mas não sabia como gerar valor para o patrocinador. Na IEG, eu descobri que as empresas têm muito a lucrar com investimentos em patrocínio, gente, com a nossa arte. Na conferência, quando eu falava que no Brasil as empresas não gastavam um centavo para patrocinar por causa das leis de incentivo, os americanos e estrangeiros ficavam em choque, porque lá eles não têm esse tipo de lei. Então eles têm que provar para as empresas que tirar dinheiro das campanhas tradicionais de marketing, como TV, rádio, Facebook Ads, jornal, vale a pena. Para isso, eles têm que gerar valor para as empresas, criar contrapartidas que gerem resultados, mostrar por A mais B que se a empresa investir $500 mil em determinado patrocínio, ela vai ter de volta $800 mil, por exemplo. E eles conseguem. Por isso eu fiquei viciado em estudar sobre patrocínio, virei membro anual da IEG, foi lá em Chicago que eu vi a grande oportunidade. Se eu mostrar para as empresas que se ela investir $300 mil no meu projeto, além de não gastar nada, pois tudo é 100% abatido do imposto, que ela ainda vai ter um retorno equivalente a $500 mil, ou seja, além dela não ter risco, ela ainda lucra, qual decisor dentro de uma empresa vai recusar isso? Se eu sempre conseguia patrocínio sem essa abordagem, imagina assim. A partir daí, eu comecei a desenhar o método Viver de Arte. Bom, gente, o método Viver de Arte é baseado em 2 grandes pilares. As leis de incentivos e os editais culturais permitem ainda que você se pague como proponente e artista. A Lei Rouanet, por exemplo, permite que você se pague com 50% do valor captado. Se você captar $300 mil em um ano, por exemplo, pode receber R$150 mil como proponente do projeto. E ainda ganhar na bilheteria, na venda de seu produto cultural. Gente, R$300 mil, vocês vão ver, é um número baixo para os padrões da Rouanet. O potencial é bem maior. Em julho eu entrevistei nossos alunos do projeto Especialistas da Alegria, um grupo de palhaços. Eles começaram há 2, 3 anos nas leis de incentivo com o método Viver de Arte, captando R$150 mil.
Em julho, o título da entrevista falava em 600 mil captados, se não me engano. E agora, no fim do último ano, eles bateram 1 milhão e tiveram que aumentar o valor do projeto. Em 5 anos é possível que esse mercado comece a saturar. E só quem for um profissional com conhecimento e experiência vai conseguir sobressair. Em 5 anos você vai ter desejado começar hoje. E você deve estar se perguntando: o que eu devo fazer para não depender da sorte, então, para captar recursos, me tornar um investidor da minha própria carreira? No primeiro pilar, o de patrocínios, você tem que conhecer o jeito certo de se captar. Mas antes eu quero te mostrar o jeito errado. Você tem que entender por que o jeito tradicional que a gente aprendeu aí no boca a boca não funciona. Afinal, por que algumas pessoas não conseguem captar patrocínio? Primeiro e principal erro, o jeito tradicional de se captar, pedindo ao empresário dinheiro como se fosse filantropia, oferecer por a logomarca dele na divulgação, dar um convite, não funciona. Não fala a língua das empresas, não gera resultados, não convence o empresário. Passa até a impressão de que você está pedindo dinheiro, passando o chapéu. Cria uma situação ruim para ambas as partes e constrangedora. Por mais que seu projeto seja bom, que você tenha talento, o patrocinador não vai te dar recursos por achar que você é o novo Wagner Moura, que pinta melhor que Salvador Dalí ou que canta mais que a Amy Winehouse. Ele quer ver resultados. E nós temos sim muitas contrapartidas além da logo no cartaz para oferecer a eles, como vocês vão ver na próxima aula. Erro número 2. Apresentação de patrocínio amadora e concentrada no projeto e não no patrocinador. O projeto de patrocínio é para passar credibilidade. Um projeto sem capricho, visualmente feio, que não dedique mais de 50% das páginas às contrapartidas e à empresa, vai ser recusado, ignorado. Se você não tem excelência na apresentação de patrocínio, demonstra que não terá excelência nem no evento, nem ao dar retorno ao patrocinador. Próximo erro, não estar aprovado em todas as leis de incentivo, ou seja, estar fora da grande oportunidade. Erro número 4, não ter na ponta da língua o mecanismo de abatimento fiscal na hora da reunião de patrocínio. Erro número 5, muito comum, achar que não tem tempo e contratar um captador do mercado sem entender nada de captação e achar que terceirizou, resolveu o problema. Erro número 6, não saber receber não e desistir nas primeiras negativas. E por que o método Viver de Arte tem dado tão certo? No que ele difere do método tradicional? Por que ele funciona? Primeiro, mostra que você tem que falar com o empresário de igual para igual. Na conferência em Chicago, eu vi um infográfico falando que patrocínio antigamente era uma troca, uma venda. Hoje, patrocínio é parceria. Então, meu método não só te diz isso, como te ensina o vocabulário correto para cada área dentro da empresa, para você falar de igual para igual com o marketing, a contabilidade, a responsabilidade social, a diretoria. Segundo, quando eu voltei da conferência em Chicago, eu reformulei completamente as minhas apresentações de patrocínio, as contrapartidas, as abordagens. Eu focava 70% das páginas nas minhas apresentações, nas vantagens que eu poderia oferecer ao patrocinador, incluindo o abatimento fiscal, e não no meu projeto. E fui descobrindo que são muitas as vantagens que a gente pode oferecer com os nossos projetos culturais para as empresas, muito além, como eu falei, da aplicação de logomarca. E pouca gente sabe disso. Terceiro, o método Viver de Arte tem uma cartilha chamada Eduque Seu Contador, para você saber exatamente como explicar os mecanismos fiscais para a empresa. Quarto, eu vou te mostrar que você vai precisar investir pouco tempo em captação se tiver as ferramentas corretas. E esse pouco tempo é o que tem mais potencial de gerar resultados para a sua arte. Se você está com pouco tempo, é aí que você precisa aprender a captar para otimizar e poder ter tempo para a sua arte, trabalhar só com o que dá resultado. Próximo tópico, você vai ficar impressionado com o poder da probabilidade e vai aprender como fazer para lidar com um não. Eu comecei a aplicar esse método tem uns 3 anos nos meus projetos pessoais e vi que ele funcionava muito bem. Nas reuniões de patrocínio, eu passei a escutar das empresas. Se todos os projetos que chegassem aqui fossem assim, minha vida estaria facilitada. Eu comecei a escolher meus patrocinadores e não o contrário. Esse método meu foi replicado pelos meus alunos e alunas e alguns deles falaram que a mudança na apresentação de patrocínio foi exatamente o que deu certo para eles. E aí, ali na Arte em Curso, eu comecei a estudar, ver como é que funcionava tudo isso. E uma coisa que me ajudou, assim, que eu falo para o pessoal, as aulas que você deu para a gente fazer a nossa apresentação de patrocínio, né? Apresentar o nosso projeto patrocinador. Estudar sobre a empresa, a história da empresa, saber e você botar os seus valores de acordo com os valores da empresa, com as cores da empresa, igualzinho eu fiz na aula, igual a aulinha deu, sabe? Então, aluna, assim, nota 10, caraca, tudo que o professor mandou eu fiz aqui. Na verdade, pessoal, eu fiz quase um plágio do projeto que o Flávio tinha posto no curso,
eu só adaptei as minhas realidades. Que eu não tinha preparo, eu não tinha a linguagem da empresa, eu não tinha esse treinamento, eu achava que era só ligar, eles iam me receber e beleza, e não foi assim. Mas quando eu comecei com Arte em Curso, eu mudei a minha linguagem, eu mudei a minha apresentação, mudei os slides. A minha primeira apresentação dos slides foi exatamente um clone da apresentação que você coloca no treinamento. Depois, eu fui adaptando essa apresentação para a nossa realidade. Sim. Hoje as apresentações que eu monto já são diferentes. Mas elas seguem o padrão, porque são filhos da Arte em Curso, né? Mas... Legal. Hoje eu vou falar também, mais pra frente, sobre como captar com pessoas físicas, ou seja, seus amigos e parentes. Você sabia que eles também podem doar para o seu projeto cultural sem gastar nada, abatendo tudo dos impostos, como imposto de renda e IPTU? A Lei Rouanet e as leis de incentivo estaduais, municipais e os editais culturais são de fato só para famosos? Muita gente deixa de participar da grande oportunidade que são essas leis porque ouviu alguma vez esse mito. Para começar, os famosos não usam mais nem Lei Rouanet, nem leis de incentivo, nem editais culturais, e não é porque eles são proibidos. Qualquer cidadão brasileiro pode conseguir o apoio dessas leis, editais, Lei Rouanet, etc. Os famosos não usam mais essas leis nem os editais porque se tornou negativo para a imagem deles, sendo que eles já conseguem se financiar com as próprias pernas. A opinião pública decidiu isso e o artista famoso não quer a reprovação da opinião pública. E qual a consequência disso? Você não precisa mais concorrer com a Cláudia Leite. Está sobrando mais verba por causa disso. A Sky, por exemplo, que patrocinou ela, agora vai ter que patrocinar outros projetos de não famosos. E a Lei Rouanet, as leis de incentivo estaduais e municipais e os editais culturais são feitas justamente para quem não tem um capital de imagem, pois principalmente as leis de incentivo reduzem a zero o risco das empresas em patrocinar um projeto cultural. Outras pessoas não arriscam a entrar nas leis de incentivo, pois acham que captar é difícil. Sobre isso eu sou obrigado a dizer que, no Brasil, captar é fácil. Acompanhe meu raciocínio. Na conferência que eu participo anualmente em Chicago sobre patrocínio, eu vi que os americanos precisam provar por A mais B para as empresas que elas vão ter lucro ao patrocinar projetos culturais, porque eles não têm as leis de incentivo. E mesmo assim eles conseguem, porque patrocínio dá muito lucro para as empresas e é vantajoso. E aqui no Brasil as empresas não correm risco nenhum, não tiram um centavo do caixa. Você vai ver que com o que você vai aprender aqui no Método Viver de Arte, você vai deixar uma situação difícil para o empresário. Ele não vai conseguir te dizer não. E sabe uma coisa legal? Não existe só a Lei Rouanet. Sabe qual é o legal das leis de incentivo estaduais e municipais que tem no Brasil inteiro? Além da empresa não precisar ter o regime de lucro real, o que amplia o nosso leque de opções, essas empresas elas têm abatimento nos impostos de ICMS, ISS e IPTU. Ou seja, mesmo se a empresa não tiver lucro, ainda assim ela paga esse tipo de imposto a cada venda que ela faz. Então toda empresa habilitada vai sempre ter uma cota de patrocínio a doar, e a imensa maioria nem sabe disso. Em um fim de ano, eu fui captar com uma grande rede de hospitais. Eles não tiveram lucro porque investiram tudo em novas unidades. Por isso, eles não puderam doar pela Lei Rouanet, que é de imposto de renda. Mas eles tinham 500 mil para doar via lei distrital e nenhum projeto competindo. Resultado, 500 mil reais que poderiam ter ido para a cultura foram para o imposto. Desde então, eu sempre tenho projetos em todas as leis de incentivo que eu posso, estadual, municipal e federal. Ainda sobre o pilar número 1 da captação, via leis de incentivo, para captar a gente precisa percorrer 2 marcos fundamentais. O primeiro marco é estar aprovado em uma lei de incentivo. Qualquer pessoa pode aprender a elaborar projetos para as leis de incentivo. As leis de incentivo têm critérios objetivos. Se você cumprir os critérios listados nas instruções normativas, você vai ter o projeto aprovado. Ela não tem uma apreciação subjetiva, digamos assim. Estudou a legislação, seguiu o que está lá, vai ser aprovado. Depois de aprovado, o segundo marco, a gente precisa criar uma apresentação de patrocínio focada em contrapartidas que geram resultados para as empresas. Adquirir esses conhecimentos e atingir esse nível de negociação para conversar de igual para igual com os empresários, executivos e diretores não é difícil. Não precisa de um curso de marketing para isso. Na verdade, é mais fácil entender de arte, pois sua arte tem um grande potencial de gerar valor para as empresas. Na nossa era de marketing 3.0, onde valores, atitudes e conexão emocional de uma marca valem mais do que publicidade, patrocínio cultural é a melhor forma de marketing. Um exemplo palpável de como pensar como empresa para que sua arte possa ajudá-la.
Você sabia que uma das maiores dores das empresas é manter os próprios funcionários motivados, engajados e produtivos, diminuir a rotatividade, a depressão no trabalho? Custa muito para as empresas ter funcionários improdutivos ou trocar de funcionários toda hora. Problemas como esses que eu falei de depressão e ansiedade no trabalho só têm aumentado e as empresas gastam fortunas com departamentos e ações de RH. Se você chega na reunião de patrocínio e oferece convites ou exemplares do seu produto cultural para uma empresa, não tem apelo. Cortesia por cortesia é algo que até desvaloriza o seu projeto. Mas se você oferece a eles uma solução de endomarketing de alto nível para ajudar a empresa a manter funcionários motivados, orgulhosos da própria empresa, entender o impacto dela na sociedade e diminuir custos com rotatividade ou falta de produtividade, se você mostra números reais de como o mercado global gasta trilhões para reparar danos de RH, você percebe que o valor é muito maior? Você falou a língua do empresário. Você mostrou que sua arte pode trazer resultados para ele, diminuir custos, e não tem coisa melhor do que arte para endomarketing, gente. Por exemplo, se seu produto for de artes visuais, você pode fazer uma oficina de pintura ou desenho dentro da empresa. Mas não apenas para divertir os funcionários, mas para liberar a expressividade deles, torná-los mais conectados com a empresa e com seus amigos de trabalho e, por fim, aumentar a produtividade, diminuir o estresse e a desmotivação. Se você tem um evento, você pode criar um espaço VIP ou cadeiras prioritárias para os funcionários e colaboradores do patrocinador viverem uma experiência diferenciada. E assim eles vão entender aquilo como um presente inesquecível da empresa para eles, porque experiências artísticas são inesquecíveis. Se seu produto for um livro, por exemplo, você pode não apenas doar parte dos exemplares para os colaboradores, mas organizar oficinas literárias com os colaboradores da empresa a fim de elevar o nível de escrita da equipe. Se você tem um festival de música, por que não criar um concurso de música entre os funcionários da empresa? As melhores apresentações vão se apresentar no palco do festival por 10 minutos, por exemplo. Enfim, gente, eu dei alguns exemplos aqui, mas são inúmeras as possibilidades de endomarketing. E o melhor, você com a sua arte é mais capacitado para gerar esse valor para a empresa do que um funcionário do marketing. Porque você detém o que conecta as pessoas, o que toca o coração delas, a sua arte autêntica. O poder está nas suas mãos. Isso nenhum departamento de marketing consegue replicar. Na conferência que eu participo anualmente em Chicago sobre patrocínios, uma palestrante citou uma frase da Maya Angelou, escritora americana, que hoje eu coloco nas minhas apresentações de patrocínio. Ela diz: as pessoas vão esquecer o que você disse, o que você fez, mas elas jamais se esquecerão como você as fez sentir. Agora que você entendeu esses dois marcos, eu vou te mostrar a rota que você tem que seguir para conseguir captação para o seu projeto cultural de uma forma didática. Passo 1, aprovar o seu projeto em uma ou mais leis de incentivo. Passo 2, entender o mecanismo fiscal das leis para mostrar para as empresas que patrocinar não custa nada, que é risco zero, que não é burocrático. Passo 3, entender quais as dores da empresa e como o seu projeto pode ajudar a empresa a resolver aquelas dores, transformando isso em contrapartidas. Passo 4, criar uma apresentação de patrocínio com uma página para cada uma dessas contrapartidas. Foque 70% da sua apresentação em retorno ao patrocinador. 5, coletar o número das empresas, ligar para o departamento correto, apresentar seu projeto e marcar reunião. Eu indico começar pelo departamento de contabilidade. Passo 6, estudar o site da empresa-alvo para entender suas dores específicas e também participar das reuniões de patrocínio, mostrando para os diretores com paixão como o seu projeto pode ajudá-los a atingir os objetivos estratégicos da empresa. Apresente uma relação de parceria, não uma relação de compra e venda. Agora sobre o poder da probabilidade. Como ativar? Ligue para o maior número de empresas, tente marcar o máximo possível de reuniões de patrocínio, pois o poder da probabilidade vai ser ativado. Vou te dar um exemplo. O ex-jogador Cafu foi reprovado em 13 peneiras. A escritora J.K. Rowling do Harry Potter foi recusada por mais de 10 editoras. Já pensou se eles desistissem na 8ª tentativa? Eles só conseguiram chegar longe pois não desistiram, pois mesmo após seguidos nãos, eles acreditaram e continuaram apostando no poder da probabilidade. Cada não que você recebe nada mais é do que um caminho para o sim. E a probabilidade joga a seu favor. Então jogue com isso. Esse mindset, acredite em mim, é importantíssimo. É matemática. Dá uma olhada nisso. Nos nossos alunos que tinham a mesma dificuldade com relação de receber nãos e do poder da probabilidade. Nos outros anos que eu tentava fazer captação, eu era pego por aquela questão da desmotivação dos nãos, né?
Sim. Ou seja, a gente tentava fazer umas captações, sei lá, tentava 6, 10 empresas e todas não, né? Quanto vocês captaram e de quantas empresas? A gente, no total, foram 180 mil reais e foram 3 empresas. No meu caso, especificamente, né, fazer o teu curso foi um processo de atualização mesmo, porque a gente é um processo que a gente às vezes se conforta de uma receitinha que a gente tem, mas a gente pode ter uma experiência diferente. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o segundo pilar do método Viver de Arte que talvez vocês estejam esperando: editais culturais. Muitas pessoas deixam de aproveitar essa outra grande oportunidade por acharem que editais são cartas marcadas, que sempre os mesmos ganham ou que os critérios são muito subjetivos. Eu também já achei isso. Eu confesso que eu demorei uma década para me aventurar pelos editais culturais, pois eu tinha uma companhia de comédia e eu achava que os editais não gostavam de mim. Que editais eram para projetos muito alternativos e não comerciais, que sempre os mesmos ganhavam, que uma canetada decidia tudo. Até que eu vi uma companhia de comédia concorrente que era ainda mais comercial que a minha. E eles ganharam um edital com a nota 99. Foram 100 mil reais que eles ganharam. Aí eu pensei, bom, se eles conseguiram, então caiu por terra aquela minha objeção. Eu também posso conseguir. Aí eu fui pesquisar, descobri que eles tinham feito o projeto com uma pessoa muito experiente em editais. E comecei a ver que esse era o segredo. Eles aprenderam a escrever para editais. A partir daí, eu e a equipe da Arte em Curso fizemos alguns cursos também de escritas de editais e começamos a escrever. Os primeiros resultados foram animadores. A gente não ganhou nos primeiros projetos, mas a cada edital a gente recebia um parecer mostrando onde a gente pontuou bem e onde a gente foi penalizado. Com isso a gente foi melhorando nossos próximos projetos, pontuando melhor, até que a gente começou a ganhar um edital atrás do outro, de CD, de bloco de carnaval, de viagem de intercâmbio. Eu descobri que, ao contrário do que eu pensava, 95% dos critérios de editais são objetivos e que, se a gente seguir esses critérios, a gente consegue matematicamente aumentar a nossa pontuação. A Thaís tinha a mesma objeção que eu em relação a editais e captou 200 mil reais. Outra coisa que eu queria só comentar, Flávio, que eu tinha muito medo de editais. Né? Eu tinha medo, eu achava que eu nunca ia conseguir ser contemplada em nenhum edital, e aí você começou a... Isso é que é interessante no Arte em Curso. Você não tem limites, você está sempre se renovando e vai impulsionando a gente. Flávio, vai passar de 200 mil. Com esse mesmo conteúdo, a Caroline e o Alcides ganharam o edital da Petrobras. Entre 1.000 concorrentes, a Petrobras selecionou 8 e 2 foram alunos Viver de Arte que usaram o nosso conteúdo sobre editais. Durante a pandemia, eu captei um projeto num edital grande, um edital nacional, que é o edital da Petrobras. E os conteúdos do Flávio, eles são muito relevantes, potentes, didáticos e fazem toda a diferença no momento da captação de recursos. Olha, a verdade, o primeiro projeto meu que eu coloquei foi o da Petrobras, que, se não me engano, foi em junho, né? Foi em junho. Ele foi 180 mil, né? Talvez você esteja pensando, Flávio, mas eu não tenho tempo para captar ou para escrever para editais. Eu já sou artista, produtor, faço divulgações, assessoria de imprensa, sou diretor técnico, panfleteiro, vendo a bilheteria. Eu também era assim. No início da minha carreira eu me dividia em tudo: produção, captação, direção, fazia som e luz, roteiro, recebia ingressos, panfletava. Só que você já ouviu falar do princípio de Pareto? Ele diz que 80% das coisas que a gente faz nas nossas vidas em diversas áreas são responsáveis por 20% do resultado. Mas existem 20% de coisas que fazemos que são responsáveis por 80% dos resultados. O princípio de Pareto nos abre a cabeça para que, se investirmos bem o nosso tempo, nosso bem mais escasso, naqueles 20%, é onde vamos ter 80% de retorno. Então, trazendo isso para as artes, os 20% mais efetivos que geram 80% dos resultados são a captação de recursos via editais ou leis de incentivo. Hoje eu sou convicto. Se eu fosse escolher uma coisa para dividir meu tempo com a parte artística, que é inegociável, seria apenas captação. Porque com o recurso captado, a gente contrata bons produtores, bons técnicos, bons divulgadores, bons assessores de imprensa, a gente compra mídia, a gente divulga a nossa arte, o público aparece, a coisa acontece e a gente ganha novos editais e novos patrocínios. É justamente porque você não tem tempo e porque você faz muitas coisas que você precisa aprender a captar por editais e leis de incentivo.
vai tornar a sua jornada cultural muito mais eficiente e explosiva. E quando eu digo você, é você ou alguém da sua equipe, alguém muito próximo com que você possa traçar uma estratégia. Assim, você pode definir uma meta e calcular seu tempo. Por exemplo, eu levo 5 minutos para ligar para cada empresa. Se eu ligar para 10 empresas por dia, eu gasto 2 horas. Contando mandar e-mail, são 50 na semana, 200 no mês, 600 empresas contactadas em 3 meses. Se você usar toda a técnica do viver de arte, do método, a probabilidade vai agir ao seu favor. Com menos de 2 horas por dia investidos consistentemente, em alguns meses você vai conseguir seus patrocínios. E há outro efeito bola de neve. Aprender a captar vale muito mais do que o primeiro patrocínio, os primeiros 100 mil reais que você captou, porque uma vez captado o patrocínio de uma empresa, renová-lo é muito mais fácil. Eu fiquei 7 anos com a minha primeira patrocinadora, a Brasal. E captar ainda te facilita conseguir outros patrocínios, porque traz credibilidade. O empresário pensa, se aquela empresa está patrocinando, é porque vale a pena. Foi o que aconteceu com o Tito Lívio, mágico, e já está no seu 2º projeto captado. Bom, meus amigos, todos bem? Aqui é o Tito Lívio de Goiânia. Venho primeiro agradecer a Arte Curso por mais um projeto captado por mim. Captei agora 300 mil reais. O que mais me ajudou foi esse kit. Nele tem a relação de todas as empresas que apoiam projetos culturais do país. Peguei a lista do meu estado, Goiás, e entrei em contato com essas empresas. Pesquisei site também, vi os eventos que elas fazem, projetos de outras pessoas que eles já apoiam, né? Se a gente pode se relacionar, perguntar como é que é, né? Enfim, né? Perguntar as diretrizes, né? Então isso me ajudou muito. Mas assim, tem uma infinidade de milhares de leques, né? Que a gente pode ser feliz. Então, boa sorte a todos, muito obrigado. E como a gente pode oferecer vantagens para o patrocinador durante e pós-quarentena? Uma das principais vantagens é que apoiar a arte e os artistas, levar acesso à cultura à população é uma forma de a empresa bater suas metas de responsabilidade social e ativar o marketing social, mostrar isso para as pessoas. Bom, é claro que a gente espera que em breve a nossa arte possa estar na rua novamente. Mas você sabia que mesmo assim o online não deixará de ser uma tendência? O futuro dos eventos artísticos é dos produtos culturais híbridos, ou seja, que estão tanto no físico quanto no online. Porque a arte online trouxe uma vantagem muito grande para nós na hora de buscarmos patrocinadores, o alcance. Hoje você pode prometer para uma empresa que vai investir 10 mil reais na divulgação e vai atrair 50 mil pessoas sem barreiras geográficas para o seu evento e ativar a marca do patrocinador ali dentro de maneira criativa. E você pode depois provar isso para as empresas. Com os mesmos 10 mil reais, talvez você atrairia 500 pessoas para o seu evento. Gente, agora eu tenho uma surpresa para quem está assistindo até aqui. Se eu te disser que existe uma maneira ainda mais fácil e rápida de captar patrocínios para os seus projetos, em que você não precisa nem falar com alguém dentro das empresas e nem com empresários, mas apenas com amigos e seu círculo social. Dentro do método Viver de Arte, eu classifico essa surpresa como uma maneira de fazer um caixa rápido para o seu projeto, tirar o primeiro projeto do papel em tempo recorde, se pagar, enquanto estrutura ainda mais a sua estratégia de captação mais robusta. Eu mesmo descobri como usar essa estratégia há apenas 3 anos, validei em 2018, reforcei em 2019 e ela também tem o efeito bola de neve. É a captação via pessoa física. A Lei Rouanet permite que pessoas físicas doem até 6% do imposto de renda para um projeto cultural e abatam 100% dessa doação no imposto que elas pagam. As leis municipais permitem que as pessoas, doem e abatam 100% da doação do IPTU. Sai de graça para os seus amigos e familiares apoiarem um projeto seu. Em 2018 eu comecei uma campanha de captação em cima da hora, em dezembro, apenas entre meus amigos mais próximos. Marquei uma reunião com cada um deles, mostrei que meu projeto era uma gravação de CD, que era sério, importante, captei 25 mil reais de 9 amigos. Em 2019 eu comecei a estratégia um pouco antes, em novembro. Em 2 meses eu renovei com os mesmos 9 e ainda consegui mais 18 apoiadores. Todos do meu círculo social, porque eles viram que a estratégia tinha funcionado com os primeiros 9. Em 2020 eu somei mais apoiadores à minha rede. Total, 150 mil captados só com pessoa física, sem precisar falar com nenhuma empresa. Além do abatimento fiscal, eu tive uma sacada e comecei a oferecer contrapartidas aos meus mecenas, aos meus patrocinadores amigos, como camisas da minha banda, entrada para shows, pocket show privado, aulas de fotografia que a minha esposa tem, aula de teatro que um parceiro amigo tem.
Ou seja, eu segui a mesma lógica e comecei a gerar valor para eles. Uma espécie de crowdfunding, mas que os valores doados são 100 vezes maiores e não gera custo para os doadores. Esses valores que eu captei só em 2019, gente, que foi 80 mil, é o suficiente para gravar um filme curta ou média-metragem, fazer uma excelente temporada de teatro, lançar e divulgar muito bem um CD, montar uma exposição de artes visuais, se pagar, divulgar muito esses produtos e ainda lucrar com a venda dos produtos ou com a bilheteria. E foi muito mais fácil convencê-los, afinal de contas são meus amigos, pessoas próximas a mim que queriam me ajudar e não custava nada para eles, nem um centavo. Eu ensinei essa estratégia também para os clientes e alunos do Viver de Arte e vários validaram e captaram com pessoas físicas. E eu vi que sim, dá certo. Porque a nossa primeira ideia para esse projeto, inclusive, que foi aprovado via Lei Rouanet, era captar somente pessoa física. Que a gente tem essa estratégia também de consolidar uma rede de patrocinadores, pessoas físicas, para a gente poder criar até como atitude política mesmo, Flávio, criar essa ação de colaboração, de cooperativismo, né? Bom, gente, nos últimos anos eu me viciei ainda mais em estudar sobre captação de patrocínios diretos e indiretos. Vim me aprofundando em todas essas ferramentas possíveis para a gente levantar recurso para um projeto cultural. Frequentando anualmente a maior conferência sobre patrocínios do mundo, a IEG, em Chicago. Estudando e escrevendo para editais. Então, muita gente online e offline sempre me pergunta sobre o meu método de captação, pois querem algo para se aprofundar no tema. 2020 reforçou uma crença que eu tinha. Mais do que aprovar projetos, nossa missão ia se tornar real mesmo se a gente capacitasse proponentes a elaborarem seus próprios projetos, ganharem seus editais e leis de incentivo e a captarem patrocínio. Por isso, no início de 2020, eu desenvolvi uma solução completa para quem, como eu, quer se aprofundar na arte de captar patrocínios via editais e leis de incentivo, para quem quer viver de arte. E essa solução foi validada durante um ano muito difícil e melhorada durante esse ano, em 2020, com o feedback, o sucesso e a inteligência coletiva dos nossos alunos e alunas. E é preciso um lugar, um método que acompanhe essa evolução e que dê a mão ao artista e ao produtor nos momentos de benesse e nos momentos de turbulência. Tentei também fazer teatro por conta própria, mas infelizmente tem muita gente por aí que vai falar para vocês, que foi meu caso, não entre nessa, você vai dar mal, e acabei escutando e não fiz. Isso é importante, vocês têm uma rede de contatos, e essa rede de contatos me apresentou a Lei Rouanet no momento. Bacana, então a Lei Rouanet foi o primeiro fator que acelerou o seu projeto, fez com que você realmente conseguisse espalhar ele pelo Brasil inteiro. Definitivamente, acelerou muito, né? Acelerou muito, porque eu fazia alguns eventos em alguma escola, com alguma empresa, sabe? Algo muito pontual, né? Sim. Mas a Lei Rouanet me veio a ajudar em muito a alavancar um negócio, né? Porque afinal é um negócio e em termos de números, chegamos a captar já 8 milhões de reais. Então, isso é realmente satisfatório, né? Agora que estava conversando com você, não tinha dimensionado tudo isso. Sim. O seu projeto Viver de Arte é um basta de desculpas e obstáculos que você tem ou até coloca no meio do seu próprio caminho em direção à coisa mais importante da vida, que são os sonhos, que é a arte. Eu vou aproveitar e vou citar uma frase do Emicida, que é um letrista e um rapper que eu curto demais. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr atrás, sinceramente, eu não sei o que vai. Então vamos correr junto, vem comigo. Antes eu quero te alertar para pessoas que te sugam energia. Elas vão te dizer que é impossível, que não vale a pena, que é um jogo de cartas marcadas, que é 1 em 1 milhão que consegue, que é mamata. Os meus alunos e alunas já ouviram tudo isso, mas eles acreditaram. Desconstrói esse mito depois que a gente faz o curso de Viver de Arte, que todo mundo fala, mas trabalhar com projeto é difícil, não vai fazer isso não, é difícil, é burocrático. Tá, e já conseguiu quanto de captação? 70 mil. E fiquei, assim, muito interessado, porque é que a gente ouvia bastante dizer, assim, que esse negócio de lei de incentivo, de pegar patrocínio é uma coisa, assim, cartas marcadas, né? Para resumir a conversa, né? A gente conseguiu aprovar o projeto, eu enviei em setembro do ano passado, em 1 mês, 30 dias, né? A gente conseguiu aprovar esse projeto. Até aí o primeiro caminho, né, estava percorrido. E para resumir, no dia 30 foi feito o depósito aí, 30 de dezembro, 150 mil reais. Eu achava que eu nunca conseguiria desenvolver um projeto, escrever um projeto e ele ser aprovado. Eu achava que era só para
para artista famoso, para entidades grandes. Então, eu deixei de lado. E a besta da Lei Rouanet só dava só para alguns, né? Então, a galera da base, que era nós, então existia até esse jargão aqui em alguns meios, que o pessoal do teatro falava isso, que era muito complicado de conseguir acesso. Legal, né, gente? Então, vamos junto aprender o que eles aprenderam, que eu batizei de Curso Viver de Arte 2021. O curso é dividido em 3 grandes módulos, além de vários bônus. Presta atenção. No primeiro módulo, eu vou te ensinar a aprovar projetos nas leis de incentivo. Então, no módulo 1, eu discuto os critérios de aprovação e como se enquadrar neles. Eu vou te dar um exemplo de uma aula do curso Viver de Arte, que é a aula que eu falo sobre os critérios para ser aprovado na Lei Rouanet. O legal é que esses critérios são bem parecidos com das outras leis de incentivo, estaduais e municipais, que foram baseadas na Rouanet. Então, dominando eles, você será capaz de adaptar pequenas coisas e ter o seu projeto aprovado em várias leis, que é o que eu recomendo muito para não perder nenhuma oportunidade. Critério número 1. Obedecer ao artigo número 1 da Lei Rouanet, a Lei 8.313, que diz que a lei tem que aprovar projetos que tenham finalidade artística, ou seja, não tenham finalidade outra que não a arte em si. No artigo 1 tem várias finalidades que a lei apoia e você tem que colocar isso na sua justificativa. Lá tem, por exemplo, a seguinte finalidade: desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos ou nações. Então, por exemplo, se eu estou trazendo uma exposição do Salvador Dalí para o Brasil, eu acrescento essa finalidade ao meu projeto na justificativa. O meu projeto tem essa finalidade de respeitar a cultura internacional e etc., dado que eu estou trazendo uma exposição de um espanhol para o Brasil. Critério número 2. O artigo 3 da mesma Lei Rouanet, Lei 8.313, lista os formatos que podem ser apoiados pela lei. Isso a gente coloca no campo objetivos. Por exemplo, a lei pode atender quem quer concessão de bolsas de estudo, pesquisa e trabalho no Brasil ou no exterior. Autores, artistas, técnicos. B, ela pode conceder prêmios a criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras, filmes, espetáculos musicais de artes cênicas, concursos, festivais realizados no Brasil. C, ela pode apoiar cursos de caráter cultural ou artístico. D, produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta e média metragem, filmes documentais, preservação de acervo cinematográfico. Mais uma, edição de obras relativas às ciências humanas, letras e artes, ou seja, os livros de literatura, artísticos ou humanidades. Realizar exposições, festivais de arte, espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore. Mais uma que a lei apoia, realizar exposições, festivais de artes visuais e espetáculos de artes cênicas ou congêneres. Outra, preservar e construir museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais. Restaurar obras de arte. Projetos de proteção ao folclore, artesanato, tradições populares nacionais. Games, arquitetura, moda, design, gastronomia. Então, essas são as áreas que a lei apoia. Critério número 3. Documentação. Os documentos obrigatórios normalmente são portfólio com sua atuação cultural, a não ser que seja o seu primeiro projeto, aí não precisa. Se você for pessoa física, CPF, RG e currículo. Se você for pessoa jurídica, CNPJ, contrato social ou estatuto e ata de eleição da diretoria, se você for uma ONG. E cada área cultural tem seus documentos obrigatórios. Por exemplo, exposição tem que apresentar uma proposta museográfica. Filme tem que apresentar um roteiro registrado na Biblioteca Nacional. Oficinas culturais têm que apresentar o plano pedagógico. E por aí vai. A lista detalhada está no anexo 3 da Instrução Normativa de 2019. Critério número 4. Não responder às diligências no prazo. Se você responder 4 das 5 perguntas numa diligência, seu projeto é arquivado. Critério número 5. Seu projeto tem que ter um produto cultural resultante que permita o acesso do público brasileiro. Então você não pode pedir recurso para construir um estúdio, porque o público não terá acesso, ou para fazer uma exposição privada em uma casa, por exemplo, sem abertura de ingressos. Se você for fazer um espetáculo no exterior, ele tem que também acontecer no Brasil. Repare que dar acesso não significa ser de graça, você pode cobrar pelo ingresso, só precisa ser acessível ao público que quiser frequentar o seu produto cultural. Critério número 6. Se 50% do seu orçamento for cortado, seu projeto é reprovado. Bom, essa foi uma aula. Além disso, no módulo 1 do curso Viver de Arte, eu te ensino a inscrever seu projeto no SALIC, o Sistema Virtual da Secretaria de Cultura, como escrever sua justificativa, seus objetivos específicos, gerais, como elaborar seu cronograma, como montar o orçamento, cada rubrica, as rubricas da pré-produção, produção, pós-produção. Eu te mostro em quais rubricas o proponente pode receber para que você possa receber até 50% de todo o valor que você captar como remuneração pelo seu trabalho. Eu te mostro como montar a ficha técnica.
Eu dou uma aula sobre como preencher as medidas de democratização de acesso, acessibilidade, como fazer o plano de distribuição do seu projeto e como montar a documentação específica da sua área cultural. Eu falo de cada área especificamente. É uma aula para cada tópico desses que eu listei, para deixar ao alcance de todo mundo aprovar um projeto na Lei Rouanet e em qualquer lei de incentivo. Seguindo os critérios e elaborando corretamente, seu projeto será aprovado pela Secretaria de Cultura. Então eu recomendo 2 coisas que eu passei a fazer para os meus projetos também. Que você inscreva o seu projeto o quanto antes, para que você não perca um patrocínio por falta de estar com o projeto aprovado. E recomendo também que você pegue esse mesmo projeto e coloque nas leis de incentivo estaduais e municipal da sua cidade. Assim as suas chances de captar literalmente triplicam. Um detalhe para quem está me assistindo e é músico ou produtor de eventos musicais. Na Lei Rouanet, a música cantada não permite cair no artigo 18, ou seja, não permite oferecer 100% de abatimento fiscal ao patrocinador. Ela cai no artigo 26 da lei. Mas existem maneiras para a música cantada conseguir oferecer 100% de abatimento ao patrocinador, e eu tenho uma aula lá só para ensinar músicos e produtores de música a enquadrarem seus projetos no artigo 18, tudo dentro da lei, ou seja, 100% de abatimento fiscal em qualquer lei de incentivo para música. E, gente, esse módulo, assim como todos os 3 principais módulos, vão ter uma aula ao vivo comigo no final para tirar dúvidas. Na aula ao vivo desse módulo, eu junto com minha equipe vou elaborar um projeto de Lei Rouanet ao vivo com vocês, inclusive com a planilha orçamentária. E eu também entrego um extra, modelos de planilhas de todas as áreas culturais, planilhas em Excel para você fazer qualquer projeto de qualquer lei e qualquer edital. Sobre o módulo 2, gente, como escrever para ganhar um edital atrás do outro. Então eu vou te dar um exemplo agora de como é uma das nossas aulas sobre editais, que são os primeiros marcos que você precisa percorrer. Primeiro marco, tem o seu projeto base, mesmo que você ainda não tenha um edital em mente. Monte uma pasta com a ideia de seu projeto, justificativa, objetivos, orçamento, valores de mercado, seu portfólio, portfólio da ficha técnica, cronograma, currículos. Isso vai te poupar muito tempo na hora em que sair aquele edital ideal e vai te permitir concorrer a mais editais e, consequentemente, ganhar mais por ativar o poder da probabilidade. Outra instrução muito importante lá do módulo de editais. Leia cada edital de cabo a rabo. Parece óbvio, mas você vai ver daqui a pouco que a gente sempre esquece alguma coisa. Ressalte tudo que o edital pede na escrita do seu projeto, mesmo que fique um pouco redundante. Mais uma dica: coerência. Uma das principais maneiras de perder pontos em editais é esquecer de manter em mente a coerência entre todas as áreas do projeto. Cronograma, ficha técnica, orçamento, acessibilidade. Por exemplo, se eu coloco que a pós-produção do meu filme vai durar 3 meses, mas lá no orçamento eu falo que o meu editor, que naturalmente trabalha na pós-produção, eu falo que ele vai ganhar por 6 meses o salário dele. Pior, eu esqueço de mencioná-lo na ficha técnica ou de colocar o currículo dele lá. Eu pequei muito na coerência. Uma das melhores maneiras de se aprender a ganhar editais é analisar pareceres antigos. Mas, se você não tem pareceres antigos para analisar, eu vou mostrar os meus pareceres antigos. Então, gente, no módulo 2 a gente ensina tudo isso. O conceito de projeto base, como formar o seu projeto base, que é de onde tudo flui, como ler um edital e inserir o que é importante no seu projeto, em quais pontos manter a coerência. Tem uma aula lá só para analisar pareceres de todas as áreas culturais, para te ensinar o que pontua e o que penaliza. Tudo isso para você melhorar continuamente as suas pontuações até começar a ganhar um edital atrás do outro. Agora o módulo 3, onde eu ensino toda a parte de captação de patrocínio por meio das leis de incentivo, te ensinando a usar a língua das empresas. Em um dos capítulos desse módulo, eu listo e discuto quais contrapartidas podemos oferecer às empresas. Muita gente acha que projetos artísticos não podem dar muito retorno às empresas. Inclusive, os empresários acham que esse retorno se resume a uma logomarca na divulgação e não julgam isso satisfatório. Então, cabe a nós mostrar que temos sim, com nossa arte, muito mais resultados para gerar para eles. Vou listar agora um exemplo de uma aula que eu dou no módulo 3 que nos ajuda a entender como o nosso projeto artístico pode ativar vários objetivos e resolver várias dores da empresa. Logomarca na divulgação, frisando o alcance. E você pode investir 20% ou até 30%, dependendo da lei, do seu projeto em divulgação. Então você vai mostrar para o seu patrocinador que se ele depositar 200 mil, você vai investir 60 mil em publicidade com a marca dele. Logomarca na decoração do seu evento. Convites. Você pode dar até 10% de convites para o seu patrocinador e você pode usar isso como uma ação de endomarketing ou de fidelização de clientes.
Você é obrigado, no seu projeto cultural, a dar 20% do produto resultante para instituições de caridade. Então você pode fazer uma parceria com o seu patrocinador para que ele seja coautor dessa ação e ative objetivos de responsabilidade social que toda empresa tem e, se não tem, vai ter que ter daqui para frente. Você pode oferecer um camarote no seu evento para o patrocinador, mostrar um vídeo contando a história da empresa no telão. Você pode fazer ativações de marca por meio de experiências. Você pode oferecer naming rights, que nada mais é do que dar um nome da empresa para o seu evento, colocar o nome dela no evento, ou até num palco, num prêmio, num setor. Você pode oferecer para a empresa fazer uma degustação do produto dela. E quem participar dessa degustação ou de uma ativação de marca ganha um produto. Bom, gente, aqui eu falei rapidamente o que deu tempo na aula de hoje. Mas no curso Viver de Arte eu falo com detalhes como desenvolver cada uma dessas contrapartidas. Lá tem uma aula para cada contrapartida. E eu dou uma lista de ideias de contrapartida para cada área cultural. Música, artes cênicas, artes visuais, cinema, literatura, games, design, moda, entre outros. Eu tenho lá uma aula para te ensinar como montar sua apresentação de patrocínio, página por página, personalizando rapidamente a apresentação de acordo com o seu patrocinador. Eu explico o que é o Marketing 3.0 e por que o patrocínio cultural é a melhor estratégia para as empresas aproveitarem essa nova era do marketing. Uma diretora de patrocínios me disse que marketing não é uma guerra por produto ou por preço, é uma guerra por percepção. E por isso que ela investiu pesado em patrocínio e 2 anos depois fez uma pesquisa e o amor à marca, ou seja, a relação que as pessoas tinham com aquela marca, melhorou muito e, consequentemente, as vendas. Esse é um argumento que a gente pode usar com um patrocinador. Tem uma aula para te ajudar a conciliar a carreira de artista com a de captador de patrocínios. Tem uma aula só sobre gatilhos mentais e técnicas de venda para a temida reunião de patrocínio. Uma aula para cold call, ou seja, a ligação para o patrocinador, aquela ligação fria quando a pessoa ainda não te conhece. Uma aula sobre marketing social, que foi uma coisa que ficou muito relevante em 2020. Outra aula sobre como trazer o seu evento para o online e trazer ainda mais retorno ao patrocinador por meio de alcance e mensuração de resultados. No curso, eu também te mostro o que dizer para cada departamento dentro da empresa. O que oferecer à contabilidade, ao marketing, ao RH, à responsabilidade social, à diretoria. Como explicar com segurança o mecanismo de incentivo fiscal ao contador. Lá a gente tem uma cartilha, Eduque Seu Contador. Mostro quais as melhores épocas para captar, mostro o que é o ROO, uma metodologia de retorno ao patrocinador que eu trouxe de Chicago e que significa retorno sobre objetivos, em que a nossa arte é usada para ativar um por um os objetivos estratégicos do patrocinador. Eu compartilho pesquisas atualizadas dessa conferência em que os empresários responderam quais as contrapartidas eles mais valorizam em um pedido de patrocínio. Tem um módulo detalhado só sobre a captação pessoa física. Temos também uma aula sobre como fidelizar o seu patrocinador e renovar para sempre o seu patrocínio, que é algo fácil de se implementar, mas que sem isso você pode não conseguir renovar com as empresas. Na aula ao vivo do módulo 3, eu ensino do zero, na sua frente, tirando as suas dúvidas, como construir sua proposta de patrocínio com base nas nossas aqui da Arte em Curso, além de comentar algumas apresentações de alunos. O extra desse módulo são modelos que eu disponibilizo de apresentações de patrocínio de diversas áreas e eventos culturais, para captar tanto com pessoa jurídica quanto com pessoa física. Além disso, no curso a gente vai ter mais 3 aulas ao vivo de Tira Dúvidas livres. Você com certeza já investiu muito na sua arte, já gastou muito tempo e dinheiro e o retorno provavelmente foi pequeno pelo que você almeja. Um trabalho de formiguinha, sem resultados concretos. É frustrante ver a nossa carreira como produtores e artistas estagnada, sem o alcance e o público que ela merece, e ainda sendo pouco ou nada remunerado por isso, tomando inclusive alguns prejuízos. Isso nos obriga até a ter outros empregos ou trabalhar com o que a gente não gosta. No longo prazo, em um universo de 5 anos, o resultado é até mesmo parar de fazer arte. É fato que em qualquer carreira a gente tem que investir tempo e dinheiro, mas que seja um investimento certo, que, além de conhecimento, te torne capaz de multiplicar por 100, às vezes por 1000, o que você investiu. Então, se você não quer mais investir errado na sua carreira, nem perder dinheiro e tempo, que só adiam mais e mais seus sonhos, é aí que você precisa do método Viver de Arte. Eu acho que a história do Luca elucida bem esse meu ponto, de como investir tempo e dinheiro no que mais traz resultados é, no fim das contas, economizar tempo e dinheiro. Porque entre ser aprovado o projeto, fazer o curso e captar 50 mil, foi um período de 5 meses, né? Então, foi muito rápido, assim. Em 5 meses, para quem não tinha feito nenhum edital,
fazer 50 mil, isso é um super up, né, tanto para o nosso projeto, que todo mundo envolvido no projeto ficou super feliz. Com o curso Viver de Arte, a ideia é que você não faça mais projetos não captados. Seus passos vão ser maiores, os resultados virão mais rápido, a divulgação vai ser massiva e você vai ver, finalmente, um crescimento real na sua carreira. O objetivo do curso não é apenas que você assista às aulas, mas que você obtenha resultados, que passe a aprovar seus projetos, captar seus patrocínios e viver de arte. Por isso, nossa equipe presta suporte diário durante a caminhada de vocês. Quem presta esse suporte sou eu e a minha equipe de agentes culturais, que escreve e aprova projetos há 6 anos aqui na Arte em Curso. Eu falo assim, gente, eu participo de um grupo de culturalistas do Brasil inteiro. Eu tenho respaldo, eu não sou órfã. Eu tenho pessoas que me ajudam. Então, a pessoa fala assim, e pode fazer tal coisa? Eu rapidinho corro lá no grupo do Facebook. Falo, gente, pode fazer isso? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Aí vem Gabriel, vem Ingrid, vem isso, o pessoal já responde lá pra gente. Isso, para mim, não tem preço, Flávio. Isso não tem preço. Talvez as pessoas possam pensar, mas eles foram pagos para fazer isso, você paga o curso. Mas vocês fazem além do que a gente paga. É algo, eu acredito que é impagável, porque eu sou muito grata, de verdade, eu sou muito grata, porque para mim vocês fazem algo que é missão, é além do valor, Flávio. Como eu disse acima, o curso contará com 6 webinários ao vivo comigo. E esses webinários vão ficar disponíveis na plataforma para quem não puder assistir ao vivo. Você vai contar com uma comunidade de alunos, alunas, artistas e produtores que também vai te ajudar a se comprometer com seus sonhos e a chegar lá. O poder da comunidade não pode ser subestimado. O livro Poder do Hábito conta que cientistas que tentaram por anos acabar com o vício alcoólico, por exemplo, com métodos químicos altamente testados, não entendiam como o grupo AA, os Alcoólicos Anônimos, tinham tão mais efetividade do que os métodos de laboratório. A resposta que encontraram foi justamente essa. O fato de estarem inseridos em uma comunidade com os mesmos objetivos e as mesmas dores tornava mais palpável a perda do hábito de beber. A sensação de que os outros conseguiam fortalecia a sensação de que o membro do grupo também poderia conseguir. Veja o que diz o livro. Abre aspas. Há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre a sua capacidade de mudar se estiverem por conta própria. Porém, um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Uma comunidade cria fé. Fecha aspas. É isso, gente. Eu e minha equipe vamos fazer os nossos 100% para que você tenha sucesso. Eu preciso de você, que você se comprometa também a fazer o seu 100%. O que eu preciso é isso. Paixão pelos seus projetos que você já tem e comprometimento para seguir o método, usar o suporte, participar das aulas ao vivo. Assim, juntos, vamos fazer acontecer, vamos realizar. E agora, os bônus surreais que tornam o curso Viver de Arte mais do que um curso online. Uma das partes mais difíceis da captação é conseguir descobrir quais empresas podem patrocinar via leis de incentivo, pois no curso Viver de Arte nós temos a nossa lista de captação com 12 mil empresas que já patrocinaram via Lei Rouanet. Vou até mudar o nome aqui, ó. Novidade. Módulo sobre como fazer de 5 mil a mais com elaboração de projetos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou te ensinar como conseguir clientes, né? Como se apresentar, como precificar, como se posicionar. Eu falo 5 mil porque hoje na Arte em Curso a gente cobra 3 mil reais para fazer um projeto. Então, assim, com 2 projetos eu já faria 6 mil reais aqui, o projeto mais barato. Mas tem projetos que a gente cobra até 10 mil, como eu falei. Então, assim, 5 mil a mais. Se você cobrar aqui R$ 1.500 para um projeto, que é um valor bem baixo mesmo, você, em 3 projetos, praticamente, você já faz 3, 4 projetos, você já faz 5 mil por mês, tá? A gente vai ter um bônus de elaboração de portfólio artístico com a Nayara Lira, que foi premiada aqui em Brasília em primeiro lugar por um edital da Secult, a Secretaria de Brasília, sobre essa área de portfólio artístico.
Um outro bônus é uma aula com o Léo Góes, e ele vai te ajudar a montar a prototipagem do seu projeto, que é como se fosse exatamente o projeto base, de onde tudo vai fluir. Bom, gente, o curso Viver de Arte, ele te ensina, nas suas primeiras captações, a já começar a ganhar R$10.000 por mês, porque você pode se pagar com 50% do valor captado. Então, um curso que te ensina a ganhar 10 mil por mês, poderia facilmente, um valor justo a ser cobrado, era de R$10.000, pois seria um investimento a ser multiplicado. Então, o curso não vai custar isso, não vai custar os R$7.000 que a gente cobra aqui na Arte em Curso para fazer a captação do seu projeto por 6 meses, nem os R$3.000 que a gente cobra para elaborar um projeto mais simples de Rouanet. Um investimento muito em conta para o tanto de valor que esse curso vai gerar para a sua carreira, pelo tamanho da transformação que ele promoveu nos alunos e vai promover em você. Se você fosse contratar todos os serviços que você vai aprender aqui, de fato você gastaria aí mais de R$10.000. E olha, tem mais. Se você achar que o curso não é para você, o risco, é claro, é todo nosso. Então a gente tem uma garantia incondicional de 7 dias. Não curtiu o curso, é só enviar um e-mail que a gente estorna a sua compra sem negociações.